tarde a todos. Eu sou o professor Jonathan, professor de História. Ah, Retomo, né, e prossigo com mais um vídeo, né, tratando dos conteúdos de terceiro ano do ensino médio, como forma de preparação nesse momento delicado e angustiante em que vivemos, né, para que os alunos consigam continuar seus estudos, mesmo que remotamente, né? Já falamos aí de uma série de conteúdos importantes, como a Belle Époque, a Primeira Guerra, e na aula passada, né, um conceito bastante delicado de trabalhar nesse momento, né? Seria uma mini vídeo aula, né? Introduzimos no último vídeo, o conteúdo da Revolução Russa, né, de 1917. Falamos brevemente da situação que a Rússia vivia, de todo o caos político, econômico, social que a Rússia vivia. Era um grande império, mas que vivia 85% da sua população camponesa, vivia em condições muito difíceis, não eram donos da terra, viviam em regime de servidão, basicamente, aos grandes proprietários da terra. A Rússia vivia um regime monarquista, né, absoluto, onde Nicolau II era o czar, né, o imperador, e ele e uma pequena elite de nobres e grandes proprietários viviam às custas, né, do trabalho da maioria da população, dos camponeses e dos operários, né, industriais, né, de fábricas da Rússia. Hoje eu proponho falar sobre o início, o desenvolvimento da Revolução Russa, o que é importante os alunos de terceiro ano de ensino médio precisam saber sobre o desenvolvimento da Rússia, ou da Revolução Russa. Como a gente tinha falado, a Revolução Russa é um tema muito forte, muito impactante, que denota toda a luta dos trabalhadores russos num determinado período. É a grande revolução do século XX, né, em que por alguns períodos, né, por um bom tempo, um tempo significativo, trabalhadores ajudaram a derrubar uma elite, né, e abolir o sistema capitalista, né, da sua nação. É importante saber que vários movimentos sociais e políticos foram surgindo, né, no final do século XIX e início do XX na Rússia. Vários movimentos sociais que já amparados, né, e com a ajuda de intelectuais, já pensavam em transformar o sistema político, social e econômico da Rússia, né? Vários intelectuais que a gente vai ver, como Lenin, Trotsky, Stalin e outros que faziam parte desses movimentos, vão começar a influenciar grupos de trabalhadores, camponeses, de soldados, a repensar a nação russa, certo? E é importante dizer que existiam dois grupos principais no desenvolvimento da Revolução Russa: os bolcheviques e os mencheviques, né? Nos slides que eu vou enviar para vocês, a gente vai ter uma definição e vocês vão perceber as diferenças de um modo mais fácil, mais visível. Então, esses dois grupos, eles se uniram para realizar a Revolução Russa, para derrubar o absolutismo, derrubar o Nicolau II. Mas não necessariamente eles eram iguais. Eles se uniram porque eles tinham ideias em comum, mas também tinham suas diferenças. Mas o seu principal objetivo, que era derrubar a monarquia absoluta, então é feita essa união, né? Num primeiro momento, em fevereiro de 1917, com
o início da Revolução, né, e com a deposição, né, com a saída, com a retirada de Nicolau II do poder, né, os mencheviques vão ter uma preponderância, vão ter, digamos, uma influência maior, né. Esses mencheviques, que em russo a tradução ficaria como a minoria, né, essa minoria, né, vai ter uma influência maior nos destinos da Rússia nesse primeiro momento. Esses mencheviques eram liderados por Kerensky, Martov, eram intelectuais e políticos que tinham, digamos, um poder de decisão maior para os mencheviques. Já os bolcheviques eram liderados por Lenin, Trotsky e Stalin, figuras que a gente vai ver com mais cuidado aos poucos. Enfim, esses dois grupos se unem, conseguem, digamos, desestruturar toda a política absolutista, né? Só que no poder, mencheviques tinham, digamos, estratégias e ideias, interesses, que era de fazer uma reforma política e social econômica na Rússia. Eles não queriam, digamos, fazer uma grande transformação, como a gente viu que o conceito de revolução, o termo revolução, quer significar, né? A gente viu que revolução é um termo que fundamenta uma grande transformação social, política, econômica. É uma mudança profunda, drástica. E os mencheviques não tinham esse interesse de fazer essa reforma profunda, essa grande transformação. Eles queriam fazer uma reforma, um ajuste, uma melhoria, um aperfeiçoamento. Ou seja, eles queriam transformar, por exemplo, a monarquia absoluta num sistema político democrático representativo, ou seja, através das eleições, pela participação popular, sabe? Era uma reforma dentro do capitalismo. Eles não queriam fazer essa grande transformação que os bolcheviques almejavam. Então a gente já percebe uma diferença. Opa, a gente se une para derrubar Nicolau II, que é o nosso grande inimigo, mas no poder cada um vai ter as suas preferências, cada um tem o seu caminho político, social e ideológico, né? A questão é que os bolcheviques não vão aceitar essas pequenas mudanças, essas pequenas reformas, esses ajustes políticos e econômicos na sociedade russa. Eles querem mais, eles querem transformar, eles querem derrubar, de fato, o capitalismo. E no mesmo ano, em 1917, em outubro, os bolcheviques pressionam, lutam, entram em confronto com os mencheviques, e bolcheviques, lembrem, era a maioria. Eles atraem muita simpatia da grande parte da sociedade russa, dos camponeses, que era a maior parte da população, dos operários das fábricas e de soldados, né? Então, com o apoio desses grupos, eles têm condições para tirar os mencheviques do poder e tomar a frente, né? Como eu falei, os mencheviques queriam fazer essa reforma, esse ajuste político, gradualmente, devagar, passo a passo, sem grandes, digamos, impactos para o sistema capitalista, né? Vamos melhorar, sabe? Pontualmente aqui e ali a gente melhora algumas coisas, né? Já os bolcheviques, que de fato eram o grupo revolucionário que queria a transformação social de fato, que era derrubado do capitalismo, né? E eles de fato vão chegar ao poder em outubro de 1917, sob a liderança desses caras que eu falei, como Lenin, Stalin e Trotsky, né? Tem essa tríade, digamos, dos bolcheviques, que são os caras importantes. E no poder, qual é o interesse dessa grande transformação, né? Baseado nas leituras, nas influências de intelectuais do século XVIII, como XVIII e XIX, né, que já apregoavam, já, digamos, desenvolviam as ideias e as teses comunistas, sobretudo Karl Marx e Friedrich Engels. O Lenin, que, digamos, é
o líder principal dos bolcheviques, ele prega que todo o poder está na mão dos trabalhadores. Não existe mais propriedade privada. Tudo que existe na sociedade é de todos. Né? O comunismo tem esse sentido de ser comum, de ser pertencente a todos. Não tem mais privilégios de nobres. Né? E como que se dá essa entrada dos bolcheviques no comando da revolução? Através de órgãos chamados sovietes. Olha só, a gente vai falar de uma nação que vai ser transformada na União Soviética. E os sovietes eram conselhos de trabalhadores, órgãos que reuniam os trabalhadores para criar estratégias, para estudar e para tentar colocar na prática suas ideias e interesses de defesa do comunismo, dessas ideias amplas, comuns, né? E esses sovietes foram fundamentais na estratégia de tomar o poder. Ou seja, esses sovietes vão ser implantados em vários pontos, né, da sociedade russa, e isso vai minar, vai fragilizar o poder dos mencheviques. E assim, os bolcheviques, né, chamados de vermelhos também, e não é em vão que a cor predominante da União Soviética seja o vermelho, porque os bolcheviques estão no poder nesse momento. Os mencheviques, a minoria, eram chamados de brancos, o exército branco, né? E os bolcheviques, os vermelhos. E o seu exército, chamado Exército Vermelho, vai se defrontar para derrubar os mencheviques do poder, né? Então, os sovietes então são esses conselhos criados pelos trabalhadores para organizar as suas lutas, né, e defender os seus interesses, as suas reivindicações. Então, os operários defendem essas ideias mediadas por líderes como Lenin, Trotsky e Stalin, as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, né, que todo o poder pertence ao povo, todo o poder será dos sovietes, né? E essas ideias tinham como interesse trazer a igualdade social e econômica entre os trabalhadores e as pessoas, né? Todos os grupos sociais da Rússia, né? E uma coisa interessante a ser destacado, então, dessas diferenças entre esses dois grupos, bolcheviques e mencheviques, então é que os mencheviques eles defendem então uma reforma, um ajuste no capitalismo, inclusive com o apoio da burguesia. Ou seja, eles falam, não, nós tomamos o poder, derrubamos o rei, mas agora a gente precisa retomar, digamos, o desenvolvimento da Rússia através de eleições democráticas, parlamentares, ou seja, vai ter um representante, um primeiro-ministro, para, digamos, assumir as funções políticas, mas a gente precisa da burguesia, a gente precisa do apoio dos ricos, das elites, dos nobres, né? Ou seja, eles queriam fazer uma conciliação com quem eles estavam prejudicando e derrubando, tirando do poder, né? Já com os bolcheviques não tinha conversa, não era essa a intenção. Eles defendem que o poder e a economia devem ser controlados pelos próprios trabalhadores, tá? Através dos sovietes, que eram esses conselhos, esses órgãos de trabalhadores espalhados pelo país. Ou seja, o soviete reúne os trabalhadores de cada localidade para debater, decidir, trocar ideia e ver como resolver uma determinada situação, certo? Então eles propõem uma revolução, né, em que todas as propriedades do país estariam sob o controle do povo e não mais da burguesia. Uma coisa importante é que os bolcheviques, liderados por Lenin, e o Lenin como um intelectual, ele escreve muitos trabalhos onde ele defende essas ideias, e um dos seus trabalhos mais conhecidos são as Teses de Abril, que é um conjunto de escritos e de ideias
onde ele defende três coisas para os operários camponeses russos: terra, pão e paz, ou paz, terra e pão. É isso que os bolcheviques querem defender nesse momento. Terra. Lembre, os camponeses não eram donos da terra. Eles eram praticamente servos nessa terra. Eles não são donos. Eles têm que pagar altos impostos, né? Paz, porque a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, né? Nicolau II não queria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Quando os mencheviques no início assumem o poder, eles também não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O povo russo está muito preocupado com os seus próprios conflitos, com os seus próprios problemas. Eles não precisam se envolver numa guerra externa. Então eles querem terra, paz e pão, comida, né? Que a terra forneça comida a todos, uma igualdade, né, de condições, igualdade alimentar, coisa que não era possível até esse momento. Então, esses são os grupos envolvidos no desenvolvimento da Revolução Russa, né? Então, esses grupos, eles se unem, mencheviques, brancos, exército branco, minoria, se unem com os bolcheviques, que é o principal grupo da Revolução, é o grupo vitorioso no final das contas, que é os vermelhos, a maioria, que vai atrair uma simpatia popular pelos trabalhadores, pelos camponeses, pelos soldados, pelos grupos mais pobres da Rússia, e vão conseguir assumir, sobretudo através da liderança de três caras. Lenin é o primeiro grande líder. A gente vai ver nos próximos vídeos que Lenin vai falecer muito brevemente. E aí quem sobra? Os outros dois, Stalin e Trotsky. Esses dois, que eram aliados, tinham grandes, digamos, tinham grande importância dentro do partido bolchevique. Eles vão brigar pela liderança do partido e pelo comando da revolução. E a gente vai deixar para o próximo vídeo para contar um pouquinho mais para vocês, tá? Espero que estejam bem, continuem estudando, coragem, porque esse período vai passar, né? Mas por enquanto mantenham-se em casa, cuidem-se e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais.